Vamos tratar hoje no nosso programa aqui do Centro de Ciências Sociais Aplicadas do tema assistência jurídica ao projeto Profissão Catador, um projeto que tem dado muito destaque pela sua relevância social e tem obtido também o reconhecimento, projeto já premiado, inclusive com um reconhecimento nacional. A professora Angelita Voltmann está conosco hoje para a gente tratar sobre esse aspecto e a questão jurídica a este projeto. Ele tem, na verdade, vários lados, é um projeto complexo, várias áreas de atendimento, de orientações, e dentre elas há também a questão jurídica, que a universidade também está envolvida nisto. Professora Angelita, na prática, como é que está acontecendo isto? Na prática, o projeto ele iniciou devido a uma ação comunitária que nós fizemos no semestre passado com alunos do NPJ. Bom, a comunidade pobre, muitas vezes, ela não sabe que existe o NPJ, ou o que eu até me assustei, porque não faz muito parte da nossa vida, e Cruz Alta é uma cidade que não é tão grande, tão extensa, enfim. O NPJ é o núcleo de práticas jurídicas, isso. Que tem um atendimento sem custo para a população. Exatamente, uma espécie de defensoria pública, uma escola, escritório modelo da universidade. Comum em todas as faculdades, os alunos vão lá para treinar na prática aquilo que eles aprendem em sala de aula. Então, essa é uma das, apesar de aulas práticas no núcleo de prática jurídica serem parte do ensino também, não fazerem parte nem de pesquisa nem de extensão, é ali que os alunos vão começar a treinar, enfim, para que alguns deles, como foi o caso desses meus voluntários, uns 10 alunos que eu tenho, que se dispuseram a ir até as vilas, a levar o NPJ até a comunidade. E foram até as vilas, a Celino Flores e como é que é o nome da outra? A Fátima, bairro Fátima, aqui em Cruz Alta. Então, no bairro Fátima, eles atenderam, inicialmente nessa primeira ação, que foi o ano passado, em novembro, eles fizeram um atendimento. No caso foi na Celino Flores, da ação comunitária. Os do bairro Fátima são só mulheres que não puderam naquela época. Então eles fizeram um atendimento, a gente foi de casa em casa, bateu nas portas das pessoas, as pessoas apavoradas, algumas não sabiam o que era o NPJ, algumas até reclamaram que já foram até a defensoria, até a justiça, e os processos estão muito demorados e tudo mais. E aí a gente se deu o trabalho de sentar com essas pessoas, explicar que a justiça não era de uma hora para outra. E quais são os maiores problemas deles? Principalmente problemas relacionados à família, marido que foge, principalmente, deixa a mulher cuidando do filho, questão de alimentos. No caso, o consumidor, que foi uma ação que a gente fez nesse ano, dentro do projeto de extensão já, não achamos, foi uma intenção nossa levar o direito do consumidor para as pessoas, mas a realidade delas é completamente diferente da nossa. Por exemplo, teve um aluno que foi lá e falou sobre caso eles comprassem uma televisão, um videogame, não sei o quê, e eles, na verdade, a assistente social, a Lídia, agradeço muito a participação dela, também sempre nos ajudou. Ela disse que, por exemplo, na Celino Flores, a vida deles é basicamente rural. Quando eles têm algum dinheiro, eles compram uma vaca, uma galinha, o que é diferente desse direito do consumidor comum que a gente tem nas cidades. Já no bairro Fátima, nós temos as 7 catadoras que realmente, quando tem algum dinheiro, vão para o centro comprar perfumaria e vestuário e etc. Essa, sim, já entraram um pouco mais na realidade do direito do consumidor. Mas o direito do consumidor é para todos. Eles também podem devolver a galinha se a galinha vier com algum vício. Enfim, o principal dessas ações são, em primeiro lugar, descobrir quais são os principais problemas das pessoas que vivem à margem da sociedade. E aí entra tudo, documentação, questões matrimoniais, direito do consumidor, tudo. A ideia carteira inicial, de trabalho. Na ação do semestre do ano passado, nós fizemos ações mesmo, levamos até a justiça, foram 2 ações. Nesse ano nós não entramos com nenhuma ação propriamente dita, nossa ideia inicial era levar
conhecimento jurídico para essas pessoas. Dizer para elas que existe uma Constituição, que existe um Código de Defesa do Consumidor, porque para elas isso tudo é algo distante, muitas vezes, que elas não... Pobre não tem direito, essas inacessível. O que, na verdade, a gente não deixa de ser verdade. De alguma forma, sim. Só que, pelo menos, é uma tentativa de fazer com que... Porque o judiciário, a justiça com o J maiúsculo, não é a mesma coisa que a justiça com o J minúsculo. Então, uma das coisas interessantes disso foi descobrir os principais problemas. E aí, entre eles, estão esses problemas de família e os previdenciários. Ou seja... A gente não pode chegar lá também falando em problemas previdenciários para as pessoas, tem que falar em problemas de aposentadoria. É isso que eles vão entender. E aí a linguagem também, os alunos, ao fazerem um trabalho desses de campo, eles não podem usar os termos burocráticos que o direito costuma usar. Sequer eu acho que é interessante eles usarem os termos artigos, incisos, essas coisas que estão nos códigos especificamente. E os alunos saíram muito bem, eles mostraram caminhos, tem uma delas, das voluntárias que é estagiária da Defensoria Pública, também mostrou exatamente como chegar até a Defensoria Pública, e aí a reclamação deles foi, apesar de muito receptivos, que eles não têm dinheiro mesmo, nem para pegar um ônibus e vir. Que eles têm muito trabalho e o trabalho que eles têm gera um dinheiro que é para eles usar ali na sobrevivência deles. E até esse recurso que eles estão obtendo agora, pela sua atuação, evidentemente podem e devem ser orientados para a questão da Previdência, né? Para o desconto da Previdência de forma adequada. E esse é a nossa próxima ação. Eu não sou professora de previdenciário e aí a gente busca voluntários. Eu sou professora de constitucional, consumidor e internacional. Não vou chegar lá perguntando sobre as questões de direito internacional na Vila dos Catadores. É óbvio que é bem distante da realidade deles, mas o constitucional abrange tudo. E aí eu tenho professores voluntários, como por exemplo o professor Omar, ali do Direito, que dá aula de Previdenciário e Direito do Trabalho, que vai fazer a nossa próxima ação agora em dezembro, terceira semana de dezembro, para dar uma mini palestra e orientações para que os catadores, para tirar as dúvidas, né, sobre a aposentadoria, sobre essas inovações. Eu não quis me meter nessa área exatamente porque ela é muito rápida, para a decepção do meu pai, né, coitado, que queria muito que eu aposentasse ele, mas vou ter que chamar o professor Omar. Pois é, bom, professora, além disto, há também uma assessoria jurídica, a associação em si, propriamente dita? Bom, a Enedina e a Isadora, eu não sei muitos detalhes sobre as associações especificamente, que eu acabei não mergulhando com a quantidade de coisas para fazer no universo do projeto das meninas, mas eu sei que elas estão criando mais 2 associações e elas buscam, junto aos advogados que tem aqui disponíveis, por exemplo, a professora Adelino já tirou dúvidas sobre a questão do administrativo e do tributário para elas e por aí vai. Então, elas têm assessoria aqui dos professores do direito, sim, se precisarem, os professores lá do NPJ também. Então, a nossa ideia é formar uma espécie de balcão de cidadania mesmo para os catadores com esse projeto. É um trabalho lento, porque também eles se sentem intimidados, mesmo que sejam os alunos que estejam lá, assistente social sempre junto, sempre presente, eles se sentem intimidados em contar os problemas deles. Tanto é verdade que a gente foi em umas ações que nós fizemos e não, tem algum problema, vocês estão com algumas dúvidas? Não, tudo ótimo. E aí depois que nós saímos, eles... mas como é que eu estou com esse problema aqui para me aposentar? Como é que eu faço? Mas o meu filho está com a pensão não paga há tanto tempo. Então, a gente quer informá-los, principalmente o direito à informação, que eu acredito que é muito importante, que existe ali um núcleo de prática jurídica e esse núcleo ele está à disposição da comunidade, que eles não estão à parte da comunidade, que eles são... parte dessas pessoas que podem ter assistência jurídica. Claro. E qual é, digamos assim, sob o ponto de vista do catador, o resultado disso para eles? Adiantou, resolveu a vida deles em vários aspectos? Isso aí, até esses dias do Café Extensão, nós estávamos comentando, às vezes acaba sendo frustrante para nós,
que fazemos todo um esforço em nos deslocar, e os alunos estudam cada tema. Por exemplo, esses meus alunos nunca tiveram direito do consumidor ainda, eles estão no 4º semestre de direito do consumidor, é no 8º. Estudaram, se informaram, foram lá fazer a palestra deles e tudo mais, e eles não enxergam um resultado palpável. No caso, naquele dia específico, nenhum catador chegou e disse, olha, eu estou realmente com um problema aqui, eu quero entrar com uma ação, por exemplo, contra a Oi, contra, enfim, como a gente costuma ver aqui quando eles aparecem, as pessoas aqui no NPJ mesmo. Então, a gente acabou, o único resultado palpável, na verdade, aquele dia, foi que eles tinham comprado uma geladeira, a própria associação, e essa geladeira veio com defeito, e aí eles já puderam fazer algumas perguntas depois, enfim, mas eles já sabiam aonde recorrer, pelo menos, que era uma coisa que não se tinha. Acredito eu que a ação de previdenciário ela vai ser um pouco mais palpável, porque vão sair ações com certeza de lá, pelo menos da minha percepção, em novembro passado, que teve alguém com problema, tinha um senhor lá louco para se aposentar, enfim. Mas o principal que fica disso tudo, além de ajudar a comunidade, é que o projeto de extensão ele não é simplesmente ajudar a comunidade por si só, ele é unir o ensino de sala de aula com a extensão, e isso está lá na Constituição. Claro. Os alunos não sabem, muitas vezes eles reclamam, como eu estava te falando antes, dos seminários institucionais, que a gente tem que levar eles para as pesquisas, assistir comunicação oral, porque a gente vai perder a aula. Só que a graduação em si, ela não é só aula, não é só ensino. Está na Constituição. Princípio da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, eles têm que aprender a fazer tudo isso. E o melhor, que é importante, mesmo que seja lento, muitas vezes frustrante para alguns alunos que estudam alguns temas, como eu disse, chegam lá e o problema do catador não é nada a ver com aquilo que... Muitas vezes o catador ensina mais até para o aluno, a troca, né? É importante. É que o trabalho é muito lento, até eles realmente conseguirem toda a documentação, porque às vezes essa documentação deles está perdida em algum lugar, às vezes não se sabe, por exemplo, para citar um pai que está devendo alimentos, onde é que está esse pai? Eu acho que está em Santa Catarina, na tia dele. Mas talvez ele esteja na Amazônia, não sei aonde. Citar o réu das ações é muito difícil também. Então, é um trabalho complicado e é um trabalho que é muito importante que o curso de Direito faça. E desafiador, né? Porque, pelo seu relato, há evidente um grau de desinformação que chega a ser preocupante, né? Especialmente nesse público. Muito grande. É um público que é vulnerável e, muitas vezes, até eu não vou dizer que só o pobre não tem a informação. O rico, mais ou menos, às vezes, o que está aqui na graduação, também com tudo que ele tem de disponível, ele não sabe das coisas, ele não... muitas vezes se acha muito esperto, né? Mas ele não tem o conhecimento de todos os seus direitos. Muitas vezes ele acaba descobrindo e se apavora com alguns direitos. Isso acontece com a gente ao longo da vida, mas para os catadores em especial, a gente vê no rosto deles quando a gente fala, olha, vocês têm direito de trocar uma bala que vocês tenham recebido e a bala tem uma barata no saco dela e por aí vai. Então, para eles, isso é algo que é muito verbal, e se o cara da vendinha diz, ou da loja onde eles vão, só porque muitas vezes se eles vêm para o centro, compram alguma coisa, só porque às vezes eles não estão vestidos como as pessoas da sociedade, elas têm que obrigatoriamente estarem vestidas, eles são maltratados, e isso já é ir contra o Código de Defesa do Consumidor. Claro. E isso, apesar de ser uma coisa muito anos 80, retrô, acontece hoje, aqui na realidade. Então, que é o preconceito. Bom por isso, né? Preconceito. Todas essas coisas que a gente fala na prática, na teoria sobre direitos sociais em sala de aula, os alunos eles podem ver na prática. Até o modo deles se vestirem para ir até as vilas dos catadores. A gente vai nos galpões onde eles separam o lixo. Aí a gente avisa, por favor, alunos, vão com um sapato fechado e tal, tem barata, tem rato. Tem
vira uma outra realidade. Pode pegar doença, enfim. E às vezes eu já vi, assim, gente indo de salto alto. Não é, você não está dentro do fórum, enfim. E é uma coisa que também o curso de Direito, eu acho que, ou não o curso, a história do direito, ela acaba fazendo com que o estereótipo do advogado ele seja um estereótipo arrumadinho. Se você tem que ir a campo, meu filho, você tem que ir para a vila lá, cuidar, levar a advocacia, levar a prática, né, levar a possibilidade deles terem seus direitos, pelo menos a tentativa de ter os seus direitos dialogados, não se quer dizer que vá conseguir, mas tentar, né, obter esses direitos, você tem que também, não pode parecer tão superior. Essa coisa de hierarquia é muito tradicionalista, de um dogmatismo muito passado. No meu ponto de vista, é claro. Né? Porque... Agora, professora, para a gente concluir, na verdade, esse projeto terá continuidade ano que vem? Pretendo, né? Vou lançar ele agora no edital do projeto de extensão e vamos dar continuidade, até porque outra coisa que os alunos ficaram um pouco surpresos é que eu disse que nós iríamos proporcionar, né, umas mini palestras, conversa com os catadores das associações. Eles imaginaram, eu acho que milhares de catadores. E, na verdade, por exemplo, lá no bairro Fátima são 7, 8 catadoras, mulheres só. No Acelino Flores tem algumas famílias, enfim, mas não é um monte de gente. E a Enedina e a Isadora estão formando mais 2 associações. Uma eu não sei em que bairro fica exatamente, a outra eu sei que é no bairro Primavera, que é um bairro muito grande aqui em Cruz Alta, se eu não me engano. E aí nós vamos, além desse projeto de levar o ensino jurídico, tem um outro que a gente pretende fazer, ainda não está bem certo, mas com o apoio de outras voluntárias, que é levar também a arte, cinema, os direitos fundamentais através da arte para colégios dentro desses bairros, enfim. Que são desdobramentos desse não é trabalho. Simplesmente fazer o que eu sempre fui acostumada, que é, por exemplo, em aulas de direito constitucional, quando eu dava aula em Salvador, pegar os alunos falando sobre direitos fundamentais e sobre os presos, pegar os alunos e levar eles lá para o Presídio Central de Salvador e fazer eles ver a realidade, enfim, mas eles não tinham exatamente o contato, o ajudar, a troca, era só uma visita de campo, que também é muito interessante. Mas a ação comunitária em si, ela muda muito a cabeça das pessoas, eu acho, de maneira geral. Claro. É difícil que o aluno não se toque com tanto para o conhecimento quanto para a própria maturidade e entendimento da vida. Né? Exatamente. Essas questões Espero todas. que transforme também os juristas, né, nesse ponto. Claro. Cada vez participem mais. Que bom. Muito bem. Professora Angelita Voltmann, obrigado pela participação. E vamos continuar acompanhando, né, esse projeto de relevância sobre todos os aspectos aí em favor dos catadores. Obrigado. Nosso programa fica aqui, a gente volta no próximo.